Vamos com atualizações e notícias de 2025 e de 2024 também. Eu sou Gabriel Amaral, hoje é sábado, dia 28 de setembro de 2024 e esse daqui é mais um giro de notícias. Vou falar muito de Fluminense e Atlético Goianiense ao longo do dia, até porque estou partindo para Goiânia, mas aqui nessa manhã vamos falar um pouquinho sobre liga, dinheiro. Olha a situação, rapaz, é uma notícia boa que vem carregada de uma notícia ruim. Notícia sobre a sede também do Mundial, as sedes serão divulgadas hoje e uma possibilidade para o Fluminense jogar contra o Atlético Paranaense com uma tranquilidade um pouquinho maior. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Vamos lá, cara. A gente abre aqui falando sobre Fluminense e Atlético Paranaense. Jogo adiado do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, segundo o Vitor Lessa deu como notícia há uns 3, 4 semanas atrás, esse jogo seria remarcado agora para quarta-feira, dia 16 de outubro, no Maracanã, por conta, um dia depois da data FIFA, por isso John Arias ficaria de fora, por conta da falta de datas. Então se usaria essa data, que é uma data de Copa do Brasil, para ter esse jogo no Maracanã. Enfim, se aproveitaria disso. Porém, a CBF ainda não marcou o jogo até agora. E bem, eu fiquei pensando durante a semana, falei, cara, por que a CBF ainda não oficializou esse jogo de Fluminense e Atlético Paranaense, já que o Fluminense seria prejudicado, né, porque o John Arias é sempre convocado para a seleção colombiana e talvez o Atlético seria prejudicado também. O que aparentemente aconteceu? Isso não é informação, tá? Isso é feeling, é análise. Como o Fluminense foi eliminado da Copa Libertadores e o Atlético Paranaense foi eliminado da Sul-Americana, um com uma goleada e o outro não jogando. Os dois não jogaram nada, né? A data da semifinal da Libertadores e da semifinal da Sul-Americana, aquela semaninha, está livre para que os dois times se enfrentem. Com isso, esse jogo pode ser disputado na semana do dia 22 de 22 não, no caso na semana do dia 29 de outubro, ou até mesmo na semana do dia 22, se for ali na quinta-feira, dia 24, né, de outubro. Por quê? Como essa é uma data de Libertadores e de Sul-Americana, e Fluminense e Atlético Paranaense estão eliminados, eles poderiam jogar uma partida de Campeonato Brasileiro tranquilamente, como, por exemplo, Grêmio e Criciúma jogaram durante essa semana. Obviamente, por se tratar de um jogo no Rio de Janeiro, o ideal é que não seja no dia do jogo do Botafogo no Engenhão contra o Peñarol pela Libertadores. Como o Botafogo joga no dia 23, o Fluminense poderia jogar tranquilamente contra o Atlético Paranaense no dia 24 ou até mesmo no dia 22, na terça-feira, né? Coloca ali o Fla-Flu, por exemplo, para um sábado, esse jogo na terça e no outro sábado Vitória e Fluminense. Tem uma série de possibilidades ali para acontecer. Lembrando que nessa semana, né? Nessa semana aí da semifinal da Libertadores, jogo de ida, é final de semana de eleição aqui no Brasil, então não pode ter o jogo no domingo, né? Então assim, há a possibilidade de ter esse jogo numa outra data sem que a gente perca o John Arias para essa partida. Qual que é a parte ruim disso, né? É que o Atlético parece estar em crise, completamente avacalhado na temporada. Então pegá-los daqui a 2 semanas seria algo bom. Mas, convenhamos também, a gente tem força para ganhar e o John Arias faz muita diferença. Vamos ver o que a CBF oficializa, mas repetindo, daria para jogar tanto na semana do dia 22 ou 24 de outubro, quanto na semana seguinte, no dia 29, 30 ou 31, porque aí o Botafogo vai estar jogando lá no Uruguai, então não teria jogo no Rio de Janeiro. Vamos ver o que a CBF faz. Vamos lá, tá? A gente fala agora de uma notícia relacionada a Mundial de Clubes. Na verdade, o famoso Super Mundial, né? A Copa do Mundo de Clubes. Segundo, vamos lá, tá? A gente tem 2 notícias aqui, que são antagônicas, né? Uma para cada lado, mas elas meio que se complementam, tá? Vamos lá.
saiu um release, né, que é uma nota que as empresas, né, mandam ali para as empresas de comunicação, uma release da FIFA, avisando que a nova Copa do Mundo de clubes da FIFA, neste sábado, atingirá um marco significativo ao revelar no Global Citizen Festival, em Nova York, um festival de música de filantropia, enfim, lá em Nova York, as cidades e estádios que sediarão o torneio de 2025. Né? A informação que se tem, divulgada também pela própria FIFA, é que o torneio começa no dia 15 e termina no dia 13, né? 15 de junho a 13 de julho. E lá no Central Park, em Nova York, lugar onde vai sediar esse evento de música, né? O Global Citizen Festival, terá o anúncio das sedes e dos estados, tá? A transmissão vai ser ali pelos canais de YouTube da FIFA e também do Global Citizen, né? Também vão transmitir, uma série de aplicativos também fará a transmissão e o horário será às 19h50, né? Ou 6h50. Precisa ver ali exatamente na questão de fuso horário. Mas enfim, por volta das 6 horas da noite será essa transmissão ali para saber as sedes. Bem, a FIFA tratou isso como um super anúncio e tal. Assim, são as sedes, de fato, é algo importante. Mas não resolve em nada a nossa vida, por exemplo, de quem quer viajar e etc. Porque, obviamente, a gente não sabe ainda como vai ser, se o Fluminense vai ser cabeça de chave, se não vai ser, em qual sede vai ficar o grupo do Fluminense. Não tem nem os terminou de classificar ainda os times, né? São 30 times classificados, mas ainda faltam 2 da Conmebol, 2 times que precisam ainda saber dos semifinalistas, quem vai classificar, se o River ganhar, aí vai mais um time pelo ranking, se o Botafogo, o Atlético Mineiro ou o Peñarol ganharem, aí eles que vão pro Mundial, enfim, ainda falta definir os participantes. Só que a FIFA tá tratando isso e tal, muito legal. Só que saiu uma matéria no Corriere dello Sport, que é o principal jornal, principal publicação sobre esporte lá na Itália, falando sobre o risco de não ter esse Super Mundial. Se fala na Europa cada vez mais intensamente, e na matéria eles chegam a citar alguns jogadores que recentemente falaram, jogadores do Manchester City, jogadores também de times da Espanha, o Carvajal, do Real Madrid, falaram abertamente sobre a possibilidade de uma greve por conta da quantidade de jogos. Diz a matéria, inclusive, que UEFA e FIFA, independentemente das preocupações de treinadores e jogadores, com um pouco tempo de descanso e o risco cada vez mais elevado de lesões, acrescentaram os novos formatos extra grandes das taças europeias e também de um Mundial. E um calendário abarrotado com compromissos de clubes que começa no final de temporada e termina em meados de julho, com todos os problemas relacionados e não resolvidos. O que eles estão querendo dizer? É porque a UEFA aumentou a Champions League e a FIFA aumentou o Mundial. O Mundial, que era de 2 jogos lá pro europeu, agora vai ser uma Copa do Mundo de um mês nos Estados Unidos. Eles ainda citam outro problema para os times europeus, que é 30 de junho. Se encerram os contratos de um monte de jogadores. É como se a gente jogasse uma Copa do Mundo de clubes começando dia 20 de dezembro e terminando dia 15 de janeiro. Qual que seria o problema? O Marcelo acaba o contrato no dia 31 de dezembro. O Diogo Barbosa também tem uma série de times europeus que tem jogadores com contrato até o dia 30 de junho. Então como é que faria? Esses jogadores poderiam jogar uma fase? Poderiam jogar, por exemplo, um jogador que está saindo do Bayern de Munique para Inter de Milão, né, ao final do seu contrato. Ele vai poder jogar por qual clube? Enfim, é uma série de complicações. Dentro disso também, né, toda essa confusão por conta do número de jogos, por conta da possibilidade de greve e todo esse problema ali que se gera a partir da confusão do Super Mundial, ainda diz a Gazeta dello Sport, perdão, falei Corriere, mas é Gazeta dello Sport, tá? Que tem ainda um risco desse Mundial não acontecer. Eu acho pouquíssimo provável. Por quê? Algo que a gente já abordou aqui num vídeo,
que é a FIFA está com dificuldade de conseguir vender os direitos de transmissão do Mundial na América do Sul, que não o Brasil, porque a Globo chegou, mas a gente não sabe o valor da proposta da Globo. Na Ásia, na região do Oriente Médio, no norte da África, foi o que ela abriu a licitação já, ela ainda não abriu a licitação na Europa. E, mesmo assim, nesses mercados que deveriam se importar mais com o Mundial, o valor não está tão alto quanto ela esperava. Além disso, ainda tem patrocinadores que não chegaram ainda junto com esses valores, porque não tem a garantia que os times europeus vão viajar de fato com seus times principais, e faltam 9 meses para começar o torneio. Tem o problema do calendário, tem esse problema financeiro. Há uma campanha na Inglaterra e na França contra esse Mundial de Clubes. Então, assim, eu acredito que, em último caso, para não ter uma maluquice de um torneio cancelado de última hora, pode acontecer da FIFA botar dinheiro do próprio bolso. Mas acho pouco provável. Eu não sei como a FIFA vai desatar esse nó. Tá? Eu não sei como a FIFA vai desatar esse nó. Porque sem os clubes europeus aprovarem e os jogadores aprovarem, ela não consegue captar dinheiro com venda de direitos de transmissão, porque a Globo vai levantar a mão e falar, eu boto R$1 bilhão. E aí chega lá e tá o Real Madrid B. O Real Madrid Castilha, né? Não tem isso. Os patrocinadores, pô, vai vir um galerão mesmo? A gente vai conseguir fazer ativação legal com os jogadores? Não dá pra saber. Tem essa furada. Então, há realmente uma indefinição dado por esse Super Mundial, porque o mundo todo está se importando com ele, mas não a Europa, que é o centro do mundo futebolístico. Enfim, ficaremos de olho. E por isso, sabe, porque eu falei que as notícias se relacionam, por isso que cada micro detalhe do Mundial, a FIFA faz um alarde gigantesco. É o lançamento do logo do Mundial, agora das sedes vai ser anunciado, para ver se chama a atenção do mundo pro torneio. A gente continua na torcida para que venha e venha muito dinheiro, né? Para que a gente ganhe muito dinheiro jogando o Mundial também. Mas se você ainda tá na cabeça com aqueles 50 milhões de euros que se especulou lá no início, tu tá atrasado. Vamos para um outro assunto complexo, que é a Liga Forte União. Vamos lá, tá? Vocês sabem que sempre que eu falo de liga, sempre que eu falo de mundial, esses assuntos um pouquinho mais fora do bola e campo, eu tento mastigar tudo para trazer bem entendido para você. O que aconteceu? Eu vou fazer um breve resumo para quem não está acompanhando as notícias. O Fluminense e os outros times da Liga Forte União assinaram um contrato com uma empresa para que essa empresa vendesse os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para eles. E para convencer muitos clubes a assinarem esse contrato, o que eles conseguiram? Num acordo com um banco, esse banco emprestaria, adiantaria uma boa quantia de dinheiro e, em troca, esses clubes dariam 20% de tudo que eles recebem de TV do Campeonato Brasileiro ao longo do ano por 50 anos. Obviamente, o valor de 50 anos de contrato, né, do Fluminense, 20% de 50 anos de contrato do Fluminense, vale muito mais do que o Fluminense recebeu. E essa foi a grande discussão, inclusive, que eu fui terminantemente contra a chegada desse valor no ano passado. E aí o que aconteceu? Os clubes perceberam que, de fato, eles estavam vendendo 20% ao longo de 50 anos, ou seja, todo ano eles receberiam 1/5 a menos que eles deveriam receber. Recebeu 100 milhões, 20 milhões, vai para o banco. Ao longo de 50 anos, por um dinheiro de agora que nem era tão alto assim. E aí eles tentaram fazer uma manobra ali com esse banco, com esses investidores, para poder falar, olha, ao invés de 20%, vamos negociar 10% e só metade daquele valor? E o banco topou. Qual que é o problema? E que é o que está aqui nessa matéria do GE. Globo. É que alguns clubes, inclusive o Fluminense, que é o nosso caso aqui, o mais importante pra gente, já recebeu 12%, mais um valor maior do que os 10%. Então, por exemplo, o Fluminense, que é citado como exemplo aqui na matéria, o Fluminense recebeu 122 milhões de reais no ano passado. Sendo que
metade, uns 10% lá que ele tem direito a receber, são 106,5. O que isso quer dizer? Que o Fluminense vai ter que devolver cerca de 16 milhões de reais para esse grupo de investidores. Qual foi o acordo que eles conseguiram costurar? Esses 16 milhões aí que o Fluminense tem que devolver, para não ficar muito pegado assim em cima, vamos fazer o seguinte, devolve em parcelas aí ao longo de 5 anos, 4, 5 anos. Então suavizou para o Fluminense. No geral, o Fluminense recebeu um adiantamento de 122 milhões de reais e agora, no ano passado, e vai ter que devolver 16 milhões de reais ao longo de 5 anos, 3 milhões de reais por ano. Não é um absurdo gigantesco. Só que qual que é o problema? O Fluminense contava na sua peça de fluxo de caixa para o ano com a entrada desses outros milhões de reais que ficaram faltando. Como eu falei, o Fluminense recebeu 122 milhões de reais no ano passado, mas o valor lá dos 20% dos 50 anos do Fluminense era por 213 milhões de reais. Ou seja, ainda faltavam cerca de 90 milhões para entrar, que entraria cerca de 40 e pouco em 2024, cerca de 30 e pouco em 2025. Ou seja, o Fluminense, neste ano, contava com 40 e poucos milhões de reais. E esses 40 e poucos milhões não vão entrar. Pelo contrário, vai entrar uma dívida de 16. Sabe para onde foi esse dinheiro do Fluminense? Para jogador, para contratar jogador, para pagar salário, para fazer o Fluminense, sim, apesar de uma mentira ser repetida inúmeras vezes, ela não pode virar verdade. O Fluminense, sim, ter uma das folhas mais altas do Brasileirão. Você pode dizer que ela é baixa comparada ao Flamengo. Totalmente. Ninguém tem condições de pagar o que Flamengo, Corinthians e Palmeiras pagam aos seus elencos. Possivelmente Atlético Mineiro também paga mais do que o Fluminense. E aí você vai ter um patamar ali onde o Botafogo tá à frente, o Fluminense vai brigar com o São Paulo, talvez com o Internacional, dentro da folha salarial. Mas sim, o Fluminense é top 6, top 7 no máximo folhas salariais do Brasil, porque inflou a sua folha. Boa parte dos jogadores do Fluminense que estão ao longo tempo renovaram um contrato recebendo um salário alto. Jogadores que chegaram nesse ano recebem salários altos, porque este dinheiro, segundo o próprio Mário Bittencourt, numa pergunta que eu fiz a ele na coletiva, foi utilizado no dia a dia. E aí, é daí que vem para mim o principal problema. Quando no ano passado, na verdade nesse ano, saiu o balanço do Fluminense, o que é o balanço, tá? É a soma de tudo que entrou e tudo que saiu no ano passado, de dinheiro. Se fez um estardalhaço que o Fluminense teve 79 milhões de superávit, que é lucro, 79 milhões, olha como foi um ano mágico pro Fluminense. E eu bati o olho nisso e falei, gente, não, o Fluminense no ano mágico da sua história, de título de Libertadores, o Fluminense terminou o ano ganhando menos dinheiro do que ele gastou. O Fluminense no ano passado deu prejuízo, se ele fosse uma empresa, não é. Por que isso? Porque na contabilidade do ano passado foi lançado 213 milhões no ano passado. Sendo que só entraram 122. Ou seja, 90 milhões de reais é só um dado contábil, é só ficção. E a gente teve superávit de 79, ou seja, o Fluminense teve prejuízo no ano passado. E detalhe, só teve um prejuízo baixo porque entrou um dinheiro que era para durar 50 anos. Ou seja, o Fluminense ano passado já teve um gasto extremamente, talvez não extremamente, mas já teve um gasto irresponsável. Para esse ano, ter elevado a folha salarial, ter colocado metas como semifinal de Libertadores, que o Fluminense só chegou 2 vezes na história, quartas de final da Copa do Brasil, que o Fluminense tinha chegado 1 vez ou 2 nos últimos 5 anos, e G7 do Campeonato Brasileiro, ou seja, ir bem em todas as competições, faz com que este ano o Fluminense tenha sido extremamente irresponsável financeiramente. E quando eu perguntei isso ao presidente Mário Bittencourt, que gere essa parte, ele foi bem claro em falar. Se der errado no desempenho esportivo, parêntese aqui, e deu, porque a gente não vai atingir nenhuma das metas esportivas, a gente vai chegar no final do ano e vai ter que vender jogador.
já adiantaram o processo. Já venderam o Alexander, já venderam o Kaique Almeida, já venderam o André, já venderam uma série de jogadores. E detalhe, sem esses 40 e poucos milhões que iam entrar no final do ano, provavelmente no final do ano mais jogadores serão vendidos. Jogadores que não precisavam ser vendidos agora. O Kaique Almeida não precisava ser vendido agora. Ele foi vendido agora porque o Fluminense precisava de dinheiro e porque ele tinha interesse de sair, mas o John Arias também tem interesse de sair. E o Fluminense segurou. Por quê? Porque sem o John Arias a gente ia ser rebaixado. E aí, meu amigo, aí você pega um pado, vai lá no portão de Laranjeiras e pum, fecha e acabou. Ser rebaixado nesse momento é um desespero. Então, assim, olhando isso tudo financeiramente, não é possível que só eu tenho o óculos da realidade. O que eu entendo é que com todo esse desespero financeiro que eu tô avisando há um bom tempo, e a falta agora do desempenho esportivo faz com que todo mundo olhe pra isso, né? Porque esse Fluminense, o time tá ganhando e ninguém olha pra parte financeira, né? É que tem um acordo muito bem costurado para um investimento externo ainda nesse ano. É a única explicação que eu acho. Porque senão, o Fluminense não tem como mais vender nada até o final do ano. Não sei como o Fluminense vai fazer para fechar conta no final do ano com o salário em dia. Óbvio, tem a grana do André. Pô, beleza, vendeu o André por muito dinheiro. Tá bom, mas é parcelado esse dinheiro. Esse dinheiro é parcelado. Ele entra uma parte agora e até saiu esses valores, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas entra uma parte agora que não é tão alta assim, e aí as outras vão entrando à medida que vai passando o tempo. Talvez a do Alexander tenha sido uma venda com valor maior à vista, a gente não tem conhecimento disso. Ainda assim, é o que eu tô falando. É uma grana muito alta. A gente vai ver no balanço de 2024, que sai lá em abril de 2025, o tamanho do rombo. Talvez maquiado mais uma vez pela venda do André, já que vai ter que constar nesse balanço uma dívida, entre aspas, do Fluminense de 90 milhões de reais. Por quê? Porque já constou como entrada lá atrás os 213. Constou como entrada 213 e só entrou 122. Então agora você tem que justificar por que não vai entrar esses 90. Então você tem que botar uma saída. Enfim, tá? É muito preocupante. E aí, para aqueles que vinham nos vídeos, às vezes, comentar: ah, Gabriel, mas tem o Super Mundial, será que não dá essa grana? Não. Vê a notícia anterior. A gente já sabe que não é 50 milhões de reais. A FIFA tá com dificuldade de arrumar o dinheiro para poder fazer esse Mundial. Então, enfim, cara, esse é o cenário, tá? Não sou profeta do apocalipse, não sou nada não, mas sou, meu amigo, tento ser aqui no YouTube a voz que clama no deserto. Quem assiste o Raiz Tricolor não fica sem informação, não. A gente comemora, festeja, quem assiste as nossas transmissões, as maluquices aí todas que a gente faz e tal. Tô indo pra Goiânia pra fazer a transmissão do jogo, pra te empolgar com o Fluminense. Mas o cenário real, a realidade tá aqui. Enfim. Tamo junto. Até a próxima. Partiu Goiânia. Valeu.